Então, peregrinos e peregrinas, eu tô aqui agora com o Edu Tatu, primeiro convidado do Pod Peregrina. Edu, bem-vindo. O Edu é um paulucho. O que é isso, Edu? Um paulucho. O que tu acha que é? Um paulista com gaúcho. Yes! Isso é sensacional, porque eu tava vendo Mas eu acho que eu sou mais gaulista. Gaulista, eu também gostei da ideia. Eu também gostei da ideia. Gostei, gaulista. gaulista. E não, eu tava vendo um podcast que tu fez com um entrevistador maravilhoso, por sinal, guri de Uruguaiana, e ele ficou, Pátia, mas então sai embora, não quero te entrevistar, não sei o que. Ele fez uma brincadeira achando que, que tu não era merecedor, né? Porque tu era paulista. Tu sabe que no MasterChef também teve muito essa coisa do... aparecia o crédito, né, de São Paulo, Edu Tatu, São Paulo, né? Porque eu sou nascido em São Paulo, mas eu vim com 4 anos para cá. E minha criação toda foi em Porto Alegre, entende? Oxe, foi o contrário. Com 4 anos eu saí, foi para Pernambuco. A bicha foi para ser Recife, alfabetizada no Pernambuco, olha só, né? Temos isso em comum. Você veio com 4, eu fui com 4. E aí, sempre, minha cultura toda sempre foi daqui, tudo e tal, né? Então, eu me sinto totalmente gaúcho, né, do que paulista. Né? Sim. Bom, gente, o Edu, né, nada mais menos do que o melhor tatuador de Porto Alegre. Tatua há quantos anos já, Edu? Sei lá, 40? 49. 49, tá fazendo já bodas daqui a pouco, né, cinquentinha. E ganhou o MasterChef de 2023. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Edu sobre tatuagem, sobre etarismo, que a gente estava conversando um pouquinho antes também, aqui antes de começar a gravação, sobre gastronomia e sobre pescaria, que é o hobby predileto do Edu quando não está no seu estúdio nem nas suas panelas na cozinha, né, Edu? É verdade. Vamos começar com o quê, Edu? O que tu gostaria de começar? Fica à vontade. Fica à vontade. Cada um é uma tripa que nós vamos aqui, ó. Então, vamos falar de tripa, vamos falar de peixe, então, né? Porque peixe tem que limpar. Vamos lá. Como é que a tua... Tu começa tu vai para pescar mais para desopilar, descansar, ou tu vai pensando mais como esporte, assim, pescaria esportiva, como pescaria tu sabe recreativa? Que a pescaria, na minha vida, começou muito pequeno também, né? Eu era muito criança, a gente começou a brincar, eu brincava de pescar com os primos meus, e assim, eu devia ter o quê? 8, 9 anos, eu ia para a Ponte do Imbé ali, pescava ali. E tinha várias modalidades de pesca, e eu entrava numa loja de pesca, eu ficava enlouquecido com aquela quantidade de itens que tinha e que tu podia aproveitar e usar em alguma determinada situação, né? Então isso sempre me encantou. Era um jogo, pescaria é um jogo que todo mundo, tu põe o troço lá. Não, né? Se tu vai fazer isso aí, tu vai passar tempo, tu não vai pescar, né? Sim. Tu pode até pegar 1, 2 peixes, mas não. Pescaria, para mim, não tem sorte. É estratégia. É estratégia, é treino, é pensar, é tentar imaginar. Eu fiz muitos anos, fiz caça submarina, então era uma coisa assim que tu começa a entender quais são os hábitos do peixe, entende? Como é que ele se comporta dentro d'água diante de uma curiosidade, de alguma coisa. Ou de uma ameaça, né? Ou de uma ameaça, claro. Principalmente, ele tem uma atitude responsiva para isso, entende? Claro. Ele vai se colocar, ou ele foge, ou ele se abriga, ou ele ataca, ele assusta, ou ele come. Eu não sabia disso, olha que interessante. É muito louco, né? E tem diferença de pesca marítima, né, para pesca de rio, né? Tem, muita. O que tu prefere? Muito. Pescar. Pescar, rio ou mar? Porque, por exemplo, quando tu pesca com isca artificial, né? Tem determinados peixes que eles, principalmente os que atacam mais a isca artificial, não se assustam com ela, ou às vezes, ou se assustam menos, né? Eles têm um comportamento territorialista muito grande. Então, tu tem que incitar essa atitude através do movimento da isca, né? Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, pode ser com paradinhas, enfim, tu vai incitar alguma coisa, colocar som, movimento e velocidade, né, de uma forma que tu entenda que aquilo ali provoca o peixe e ele vai pegar aquela isca, entendeu? E isso acontece tanto no mar quanto no rio, né? Geralmente em foz de rio se pesca muito com isca artificial, né? Em busca de um peixe que é maravilhoso, se chama robalo. Esse peixe ele tem uma inteligência fabulosa, né? Ele às vezes tu tá pescando com um tipo de isca que se move no fundo, né? E
e aí tu chama jig head, né? É um anzol com uma cabecinha de chumbo, né? Tá. E aí tu põe um camarãozinho de silicone e tu imita um pulinho do camarãozinho, né? Só que às vezes tu pode fazer um pulinho mais longo, um pulinho mais curto, um arrastadinho, uma paradinha, enfim. E ele entende aquilo ou como alimento ou como ameaça. Só que tem vezes que ele não pega. Ou então ele vem e só dá uma... Aí Tu só sente que sente não era. uma coisinha assim. E aí tu tem que ter a sensibilidade de perceber aquele movimento que ele fez e como ele fez, para ele ser sutil, né? E Sim. aí tu pega. Mas ele... para tu É. pegar um robalo assim, de início, assim, é complicado. Quando É é um que foi teu peixe primeiro muito... robalo? E aonde? Foi o primeiro robalo, acho que foi no Mampituba. Ah, um peixe daqui. Com A gente isca acha que. artificial foi no Mampituba, É. né? No Rio Mampituba, em Torres lá. Legal. Putz, aquele rio ali. Tu já É bom. subiu aquele rio? Não, É não. um lugar assim maravilhoso. É. Aliás, o Rio de Tramandaí. O Rio Tramandaí, tu vai pelo Rio de Tramandaí, tu vai até, saindo ali da Barra de Tramandaí, Tá. do Imbé, dá para ir até Capão, dá para ir a Torres pelo rio, né? Claro, tem lugares que são difíceis porque tem muita lagoa, né? Muito Sim. alagado, então são lugares rasos, tu tem que ter conhecimento ou saber de rotas ali que tu pode atravessar determinados lugares, que é muito perigoso isso, sabe? Tu olha, é um mar, né? É um rio, uma lagoa grande e tal. Fala, não, eu vou por aqui, chego lá. Só que ali tem um banco de areia e tu não vê, porque, sabe? Então tu tem equipamentos que a gente põe no barco, né? São sondas, né? Que tu vai vendo a profundidade. Então tu vai vendo que a profundidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ou tu tira o pé, ou então tu Desvia. desvia, né? Tenta afundar e tal, e pega outra referência, entende? Porque é comum, às vezes, tu vir e pega um banco, principalmente em entrada de barras e coisas assim, sempre tem banco de areia, né? Sim. E a gente está falando agora de peixe, né? Coisa bem boa. Então, falando agora, vamos falar de gastronomia. Vamos comer o peixe Vamos comer o agora. peixe. Pois é, isso quer Vamos dizer, comer o pô, a peixe. melhor coisa que tem é tu pescar o teu próprio alimento, né? Tu caçar, É pescar e tal. fantástico, É é fantástico. fantástico, porque tu tem o insumo como ele é, né? Ele não passou por resfriamento, ele não passou por, como é que se diz? Aquele processo todo de industrialização ou de comercialização do peixe, né? Porque o peixe é um insumo que, se tu vê um pescador profissional trabalhando aquilo, ele trata como um produto, ele não trata aquilo com o respeito que um gastrônomo vai ter daquela proteína, entendeu? Sim. Né? Ele vai tratar de outra forma, né? Isso tudo, sei lá, eu prefiro comer o peixe que eu pesco, sempre vou preferir isso, Sim, entende? claro. E hoje, até eu gosto muito, eu sempre acompanho muita coisa a respeito disso, né? E tem processos, eu não sei se pode se chamar disso, né? Eles tratam assim, né? Processos humanizados de tu matar o peixe. Ah, eu acho sensacional, porque eu acho Chama, assim uma. Ai, como eu sofro ai meu com Deus do os céu, animais são abatidos e. Equimed, ai, me faltou o nome. Isso depois a gente pode buscar. Mas tu lembra como é E, feito? Como é que é o sim, processo? é um processo que primeiro tu, tu entra com um espeto, um objeto perfurante, né, no cérebro do peixe. Aí tu mata a atividade cerebral, né, e ele para. E em seguida tu junta, tem um fiozinho que é feito, os japoneses inventaram isso, né, Ah, um fiozinho de aço que tu enfia pela medula. Aí tu ai, Deus. ele não tem mais, ele não tem. Quando tu enfia um objeto no cérebro, ele morre, tá morto. Aí tu tem que, para eliminar os espasmos musculares e tal, Ai, eu e só. não passar isso para carne, tu tira a Sim. medula. Né? Então Hum, eles tiram a medula com esse tubinho e depois sangra. Então tu tira o sangue do peixe, né? uhum. Antes de ele coagular dentro da carne, entende? Então vai ficar um peixe branco, ele vai ficar branco. Aham. O sabor da carne, sem sangue, Sem sangue. entende? É muito maluco, muito Que bom, muito porque bacana. isso é.
Eu acho uma questão bem... Essa história Tem do outra coisa que eu estava conversando, né? Com o pessoal de gastronomia também, a Axa sintética. Tu sabe, por exemplo, quando tu pega o camarão, Tá, tá? Tu pega o camarão e tu põe ele na água, por exemplo, ou sob temperatura, ele vai ficar da cor... da cor da água. Não. Não, Se tu põe na panela, tá. que cor que fica o camarão frito? Frito fica bege, rosinha? Laranja. Laranja, rosinha, Laranjinha, aquele, salmãozinho, né? é. Aquele laranja. Aquilo é Axa Santana. Axa Xantana. Xantana. E aquilo é uma substância que é encontrada em algas, em krill, né? Em alguns outros crustáceos, né? Todos os crustáceos, quando tu põe eles sob temperatura, a Axa se separa da proteína e vai para a casca. E por isso que ele fica laranja daquele jeito. Ah, O salmão, o salmão, o sim, salmão selvagem, selvagem. ele adquire aquilo comendo camarões e Uhum. comendo alga, Por isso que fica com aquela cor. É, isso. tá? E aquela substância faz muito bem para o nosso organismo. Porém, as culturas de salmão, que existem no Chile principalmente, olha, É triste, não é não salmão, queira né? Não ver, é, não é não triste. queira ver, é estranho. É por isso que eu digo, né? É, O respeito com a proteína é diferente daquele... Aquilo mal tem respeito pelo produto que está fazendo, é. entende? Então, é um peixe que não tem essa coloração, ele é acinzentado, né? O que eles fazem? Axa Santana sintética. Sim, eles colorem a carne do Aí peixe. colore. Que Só que absurdo. aquilo é feito através de derivado de petróleo. Derivado de petróleo? É, Nossa, isso eu não sabia. Eu sabia que era uma tinta artificial e tal, é. mas E do petróleo. os maiores consumidores de salmão no mundo são os Estados Unidos. O segundo maior é o Japão. Isso do salmão chileno, tá? E o terceiro maior é o Brasil, tá? O que acontece? Os caras se ficam assim, tu acha que o FDA vai deixar entrar um produto Vai, com alguma coisa que faça mal Falei, vai eu não deixar. ponho minha mão no Vai fogo. deixar. O japonês, É. talvez, mas também não sei, né? O brasileiro, Nem aí. não vamos comentar. Mas é uma coisa assim. E aí eu perguntei para um cara que eu estava discutindo na rede social e tal, né? Discutindo em alto nível, né? Não batendo boca. Não Sim, vou perder meu tempo para claro. isso. Pode ser que eu tenha alguma coisa que possa me engrandecer e eu mudar meu Claro, argumento, claro. entende? Enfim, aí eu falei assim, tá, então só me responde assim, ó, qual é a real finalidade da Actia Santana sintética na produção de salmão? Para que ela serve? E ele? Não respondeu. Sim. Né? Eu entendo que seja unicamente para dar cor. Então, se é para dar cor e não traz nada além disso, olha, esse é um peixe de cultura, é um peixe de cativeiro. Ele não tem essa cor, mas ele tem todos os outros nutrientes. Ok, tá tudo certo. Tu vai consumir de outra forma. Claro que vai cair o consumo, claro que tu vai ter que ter uma outra linha de argumentação para compensar aquela deficiência que tu vai ter diante de um produto natural, entendeu? Claro, claro. Mas pelo menos tu vai saber se é um produto natural, se é um salmão selvagem, como tem muitos chefes que dizem, não, só trabalho com salmão selvagem. Da onde? Quem é que... Tu imagina, a Noruega produz esse salmão. Para vir para cá um salmão, quanto é que vai custar o frete desse troço para trazer um salmão de qualidade para tu comer uma coisa selvagem e coisa, sabe? Então tem essas nuances assim dentro da gastronomia do peixe que são coisas assim que eu não entendo. Bacalhau também, né? Tem Bacalhau, bacalhau é outro também bacalhau é um processo na realidade, Sim, né? sim, mas o peixe. O peixe, O peixe. peixe é o gados morua e gados... Não me lembro. Era pra falar de tatuagem e outras coisas, estamos só na pescaria. Tô adorando. Tô adorando. E aí, esses são peixes excelentes para esse processo, são os que mais se adaptam. Mas tu pode fazer bacalhau com papaterra. Sim.
É um processo de cura. Qual o peixe mais brasileiro, tirando o dourado, que é clichê? O que tu acha? O mais brasileiro dos peixes? Mais brasileiro, pirarucu. Pirarucu. Ah, eu tinha até Pirarucu, esquecido. eu acho que pirarucu é um peixe que só Pirarucu. tem aqui, né? Sim. E é um peixe de rio, né? Um peixe de mar nosso, puta, assim, que eu vou me lembrar? Ah, não sei. Não sei. É que tem muitos peixes no mar que Ou que eles você acha migram, bastante, né? que a gente acha bastante aqui então no mar, por exemplo, um peixe fácil de achar Nosso no aqui mar do nosso aqui no sul, mar do sul. ó, que tu vai encontrar curvina, né? Tu vai encontrar curvina, tu vai encontrar borriquete, né? Robalo. Robalo se encontra, É, robalo se encontra. Agora, eu não sei como é que está isso com relação à legislação de pesca dos peixes. desses peixes, né? Eu sei que a curvina tu pode pescar, o borriquete, se eu não me engano, não pode, nem o borriquete nem a miraguaia, ou tem uma medida e tal, alguma coisa assim. Isso é outra coisa, são legislações assim que eu falo, meu Deus, sabe? Tem muitos Ultrapassadas peixes. ou não? Não são inteligentes. Uhum. Entende? Porque o que que faz assim, ó? Ah, tu não pode pegar um peixe de tal tamanho, ou só ter esse tamanho aqui, né? Ou a partir desse tamanho, um peixe que dá, vamos dizer, de 20 quilos, tu vai poder pegar ele a partir de quando ele tenha 40, 50 centímetros. E aí tu pega um de 20 quilos. Só que esse de 20 quilos, ele tem uma carga genética de informação que ele carregou a vida inteira. E ele é uma matriz. Ele vai passar essa carga para ensinar aquele alevininho que, junto com zilhões de outros alevinos, vão saber como é que se faz para chegar daquele tamanho. Então, o que eu tenho encontrado dentro da pesca hoje são indivíduos que a gente captura que cada vez está diminuindo mais. Porque ele não chega na plenitude da vida. Quando a legislação deveria ser janelas de captura. Tu pode pegar ele de 15 centímetros a 45 centímetros, mais de 50 ele passou. Ele não pode ser mais capturado. É Ele verdade. é, ele é um mensageiro da Da resposta genética. de saída, Isso, entendeu? isso. Da sobrevivência. Entende? Então, e eles não fazem isso, sabe? São umas coisas assim que tu. Ou então tu pode pegar tantos peixes dessa janela, mais um exemplar de qualquer tamanho. Beleza, tu fez uma coisa. Agora tu pega um cardume, né? Um Sim. monte, tudo lindo, maravilhoso, grande. Não, solta, cara. Não, É, né? não. E Edu, falando agora um pouquinho do MasterChef, como é que foi tu entrar no, como é que tu, eu vou me inscrever, sou tatuador, vou me inscrever, Ah, quero saber como é que funciona isso aqui, gosto de cozinhar, né? Não vou entrar na pauta, né, que, pô, tu começou a cozinhar depois da cirurgia bariátrica e tudo mais, tá? Não vou entrar nessa pauta, vou entrar direto no MasterChef, como é que foi a inscrição, ser selecionado e entrar lá, tá lá no primeiro dia, como é que foi aquela emoção? isso foi muito engraçado, porque até já pegando um gancho para uma outra coisa que eu gostaria de falar também sobre o etarismo, né? Ah, Bora falar, pauta e aí interessante. foi uma coisa interessante, que foi o seguinte, com a pandemia, muitas coisas mudaram na nossa vida. A gente ainda está se acostumando com muitas mudanças que aconteceram durante a pandemia, né? Por exemplo, hoje eu vejo amigos e tal que trabalham na praia, né? Eles não precisam mais, eles descobriram que eles não precisam mais voltar, ir ao trabalho fisicamente, né? Vai uma vez por mês, vai uma coisa, entende? E ele produz muito melhor, né? E com esse panorama, muitas coisas começaram a acontecer, como entrando direto na coisa, os cursos, né? Então, eu vou ensinar o que eu sei fazer, né? Vou ensinar a pescar, eu vou ensinar a tatuar, eu vou ensinar a cozinhar, sabe? E aí, agora é uma amplidão de curso, de coisa online, de coisa que tu não precisa sair de casa, e naquela época isso se fundamentou demais, exatamente por esse motivo, tu não podia sair de casa, Sim. que as pessoas começaram a estudar e fazer algumas coisas para sobreviverem, né? Através desse aprendizado. Só que isso foi, dentro da tatuagem, teve nasceram uma ninhada de tatuadores assim que foi algo descomunal, sabe? É. Claro que vem gente com uma competência fabulosa. Hoje o acesso à informação é tão grande que tu consegue absorver conhecimento muito mais facilmente e de uma maneira muito mais rápida, né, do que era antes, né?
E aí, o que aconteceu? Veio uma enxurrada de tatuadores. Tem muito tatuador que não conhece ética, que não conhece, não existe respeito, não, entende? Então, a coisa da tatuagem está, no meu entender, está uma bagunça, uma grande bagunça. E existe vários movimentos dentro da categoria tentando se articular para ver como é que vai se organizar de novo. Porém, tem uma coisa fundamental, que sempre isso foi uma briga que eu tive desde o início da coisa que quando eu comecei a tatuar, era transformar isso numa profissão. Sim. Não é uma profissão. Entende? Tu tem um jornalista como profissão, tu tem médico como profissão, advogado como profissão. Por quê? Porque não existe uma linha de aprendizado, uma linha de ensinamento que seja um padrão, que seja reconhecido por algum órgão competente nessa área de... Protocolo, né? Um protocolo, né? Como é que se faz para ensinar alguém a tatuar com grandeza, com cátedra, né? Isso Sim. não existe. Então, isso me deixou muito desgostoso. O movimento de tatuagem baixou demais e tal. E aí eu comecei a entrar numa depressão muito grande. Né? Eu não sabia mais o que eu ia fazer da vida. Pô, com 60 anos, o que eu vou fazer? Eu vou me meter a fazer o quê? Sim. Vender pipoca? Vou ser Uber? Sem nenhum desrespeito, mas era uma coisa que eu fiz Uber. Sim. Né? Mas é uma coisa assim que eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender a fazer tudo isso, entende? Como é que eu vou fazer? Tem curso online para isso? Né? E eu estava desgostoso. E tu deve conhecer essa pessoa, que é uma criatura que eu amo de paixão desde sempre, que é a Cida Pimentel. Né? Claro, claro. E a Cida Pimentel, um dia que a gente conversando, ela falou, Edu, por que tu não te inscreve no MasterChef? Eu falei, mas tu tá louca? Tua madrinha, então, a Cida. Que legal. Querido. Mas o que tu tá pensando? Quem sou eu para MasterChef? Tu tá maluca? Não, mas não sei o quê, não sei o quê. Então, meu, tu cozinha bem, tu cozinha com carinho, tu faz comida boa, como é que não... Vai, te mete lá e tal. Eu falei, puta, né? Daí eu comecei a pensar. Grande Cida, hein? Valeu, Cida. Falei, meu, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Aí eu chamei minha filha gosta de fotografia e tal, e aí eu falei, vamos fazer um vídeo? Vamos. Não, eu já tenho, né? Se não der, não deu, né? Vamos fazer um vídeo? Aí eu vi como é que fazia tudo, né? Coisa de inscrição, manual de inscrição. Tem que ser por vídeo, então? Tem que ser por vídeo. Tu faz por vídeo. Filma tu cozinhando um prato. E tu te apresenta, né? Tá. Né? Porque o que eles querem ver é realmente a figura que vai entrar lá e fazer alguma coisa e se sabe fazer, entendeu? Sim. Então eu tinha que mostrar isso, né? Então eu me apresentei e fiz um prato. Que foi o prato, inclusive, que eu peguei o avental, né? Que é um steak à poivre. Uhum. E foi muito legal. E eu mandei o vídeo e falei, putz, isso aí não vai dar nada. Não vai dar porra nenhuma. E deu. A coisa, dali a pouco passou um tempo, seu Eduardo e tal, não sei o quê. A gente selecionou o seu vídeo aqui, queria saber se tu não tem interesse em fazer um prato online para os chefes da produção. Né? Eu falei, como é que tem prato online eles live? Não, então, aí tu faz uma live. Uma live. Uma live, né? Aí minha filha veio de novo, lá de Nova Petrópolis, ficou filmando e eu ficava vendo a chefe que estava me analisando e ela fazia algumas perguntas e tal a respeito do prato, o que eu estava fazendo e tal, não sei o quê. Uhum. Né? E, aliás, ficou uma delícia aquele prato. Fiz um tortelli com manteiga de sálvia. Uma delícia, ficou bom. E foi muito bacana aquilo, né? E aí, dali a pouco, passou mais um tempo, me chamaram de novo. Foi selecionado, tem que vir para São Paulo, né? Eles bancam, Edu? Depois tu pega o avental. Até lá, não. Tá. Mas legal. Até lá tu é um pretendente, Sim, né? Pretendente. Eu acharia muito justo, muito correto se eles abraçassem. Deixassem eu ficar num bom hotel, aquela coisa, me levasse para cima e para baixo. Né? Não tô nesse nível ainda. Que loucura. E me diz sobre temperos. Eu adoro temperos, né? Quem não gosta de tempero, uma comida sem tempero não é nada, né? E quais são os temperos que não podem absolutamente faltar nos teus pratos? Não digo na tua cozinha, nos teus pratos. Ou na tua cozinha? 3, então. Sal. Mais 2. Pimenta e alho. E alho, perfeito. E quais os que tu não usa, assim, que estragam uma comida? Não interessa se tecnicamente... Não é que eu não uso, eu uso o que eu puder usar, eu uso. Né? Eu gosto muito de tempero, eu acho que tu coloca... Porque eu tenho cozinhado muito com o lance
de uma temática, né? Tu vai fazer um aniversário, é um aniversário de 50 anos, né? Então tu vai procurar alguma coisa que o cara goste, que a pessoa goste, para tu colocar como um presente, né? E um carinho a mais, né, para a pessoa. Só que tem coisas que tu não pode, né, te arvorar, né, a colocar cominho, por Eu exemplo, ia dizer, eu comi o né? coentro. Coentro eu amo. Aham. Coentro eu amo. Se deixar botar como eu gosto, É. vai ficar É um que tem gente que não pouco. gosta. Coentro e cominho são 2 temperos que, né, tem muitas pessoas que, dão uma torcida. Eu te digo assim, a gente é muito restrito. Hoje até tem uma passagem muito bacana com isso. A gente é muito restrito na alimentação. Não, isso aqui eu sei que é bom assim e é assim mesmo. Mas tu não experimenta outras formas, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava pensando assim, com a mãe falecida, essa coisa da mãe e tal, tá na minha Sim. cabeça, né? Eu falei, puta merda, podia fazer um almoço para minha mãe, né? E eu sei que ela amava miolos. Hum. Já comeu miolo? Não. Não, E preconceito. aí, e eu não Só lembro como é que ela preconceito. fazia. Ela fazia vinagrete, tá? Ela fazia miolos, vinagrete. E eu lembro que eu comi uma vez. Eu não me lembro do sabor, assim, e também não foi uma coisa que, ai, que coisa maravilhosa e tal, né? Mas eu falei, puta, eu podia, de repente, né, descobrir, revisitar esse sabor que faz tanto tempo que eu não vejo, né? Que eu não sinto. E aí hoje eu fui no mercado atrás do miolo, né? Pesquisei, comecei a ver. Tem receitas italianas Sim, os italianos de adoram. miolo, que é maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso. Tem uma receita portuguesa, portuguesa, que também é deliciosa. Uma pernambucana, uma receita pernambucana, que é quase uma muqueca, feita com leite de coco e arroz de coco. E mais a vinagrete. Eu falei, puta, eu tenho 4 pratos aqui, sabe? Tem 4 Sim. pratos que dá pra fazer, sabe? Pirar, criar Brincar, né? E aí fui atrás do troço do tal do miolo. Não tem. Aí o que eu descobri? Que, primeiro, é proibida a venda do miolo. a troco. Vamos pensar a respeito. Segundo, ele é muito usado e é vendido. É vendido. Aí o que acontece? É vendido para quê? Macumba. O miolo é usado num Gente. trabalho de candomblé para aproximar corações. Não acredito. Pegar o miolo. A pessoa tá sem miolo pra E aí eu pensar um troço desse. até encontrei miolo, mas o cara falou, mas eu não posso vender. Eu falei, tá, mas Por por quê? quê? Aí ele me explicou que Ah. é uma coisa que, para abrir a cabeça do boi, para tirar o cérebro, tem que passar uma serra, e geralmente essa serra quebra. Hum. Então aí tem que bater, sei lá como é que faz para tirar a porra do miolo do bicho lá, né? Mas é um processo mais complicado de fazer e dá mais trabalho. Em contrapartida, o miolo ele deve ser comido fresco. Tu não pode congelar o miolo e depois, né? Porque no momento que tu descongela certas proteínas, elas perdem a estruturação natural, né? Entende? Sim. Perde muito líquido, né? Com o descongelamento, Fica perde muito borrachuda, líquido deve ficar e aí fica borrachuda. uma borracha, uma farinha, uma coisa, É, sabe? Perde a textura é. gostosa daquilo, né? Ou que tu pode deixar gostosa. E aí se perde isso, né? E aí o que acontece? É uma coisa que gera fiscalização. Como a fiscalização é uma coisa bem complicada, né? Quem faz isso, eu acredito que seja a Anvisa, né? Que faz isso, Secretaria da Saúde, alguma coisa assim e tal. Então, tem pouco pessoal, tem Foi feita, né, interromper um denúncias. pouquinho, foi feita uma fiscalização agora antes da Páscoa, no mercado público, foram toneladas de peixes. Tu viu aquilo, né? Que tristeza. Por que deixaram chegar a esse ponto, né? As Pois pessoas é, são entende? é, Por que não orienta? Por que é, não faz essa doutrina, né? exato. Isso é uma grande sacanagem, né? É. É uma grande sacanagem, porque se tu chegar assim e falar, olha, esse copo pode vir até aqui, aí vai ter um cara que vai chegar e botar assim, aí o outro vai um pouquinho mais. Não, mas ele disse que pode ir até o fio.
Ah, então tá no fio. Não, mas tá passando aqui. Porra, instrui o cara. Porra, tu tem todo esse lugar aqui para botar uma coisa. Tu tem que, né? Tu não precisa vir até aqui. Tu não precisa atingir limite. Entende? O limite é para o limite mesmo, né? Não, então os caras vão se arvorando a guardar de outras formas, né? Assim, boas práticas e coisa e tal, que tudo é custo. A gente tem que ver o outro lado também das coisas, entende? Tudo é custo, tudo é difícil, entende? E aí eu sei que eu falei, puta, vamos ter que conseguir outra fonte de cérebro que eu não vou conseguir fazer. Mas ainda tô explorando mais uma fonte. Vai no Nordeste, no Nordeste tu consegue. Ah, acredito que no Nordeste consegue. Eu fui num restaurante de carnes exóticas, foi na Paraíba, com a minha mãe, eu era pequena. Gente de Deus, tinha tudo. Eu tinha carne de cérebro, tinha cérebro de macaco, tinha carne de jacaré, tinha tudo que é animal pode imaginar. Carne de cobra. Eu comi carne de cobra, gente. A carne mais gostosa que eu comi na minha vida. Eu queria levar, a criança não sabia, não tinha noção. Eu já comi também. Eu queria levar uma marmita, uma vianda. Eles não podia, porque daí sim, aí, entendeu? Estragava e tal. A carne estraga, não pode, já tem que ser feita na hora. Mas maravilhosa. Eu tô louca pra comer de novo. Apesar de eu adorar a cobra, eu já tentei criar cobra, pensei nisso. Uma vez eu tava lá no sítio, lá em Gravataí. Veio uma cobrinha. O Frank, sim, falecido Frank, querido. O Frank tinha criação. Frank tatuador, gente, tá? Ele era um dos... Minha primeira tatuagem. Eu não sei se era menos de 10 criadores que tinham de cobras no Brasil, e ele era um deles, ele chipava as cobras. Né? Todas as cobras eram eu encontrei com ele na sala de embarque, no portão ali no embarque de São Paulo, Ponte Aérea Congonhas, Porto Alegre. E aí ele, pô, e aí, gaúcho e tal, isso aqui, aí ele com os bolsos assim, tal, os bolsos aí pareciam umas bolinhas de tênis dentro do bolso, da bermuda cargo dele. Que é isso, Frank? Tá jogando tênis agora? Tem umas bolinhas? Mas tá assim... Não, ele tirou assim, mostrou, era cobra, ele tava trazendo cobra pra cá, no avião, e eu achei o máximo. Achei massa. Aquele cara é uma... Figuraça. Mas a carne de cobra é muito boa. Tenra, saborosa. Eu não conheço carne de rã. É uma delícia, mas a carne de cobra é melhor ainda. É gostosa. Lagarto é bom também, já comi lagarto. É. Capivara, eu amo capivara. Ai, minha amiga que me chama de capivara, tem uma amiga aí que me chama de capivara. E tem carnes de caça, assim, que eu também gosto, marrecão, perdiz. Gosto muito desse sabor selvagem, assim, sabe, terroso, assim, eu gosto bastante dessas coisas. Gostoso. E o Frank, ó, Edu, sobre o etarismo, falando um pouco sobre o etarismo agora, na cozinha. Poxa, tu ganhou o MasterChef. Como é que foi, primeiro, vamos voltar um pouquinho, como é que foi o impacto de, puta, ganhei? Tipo assim... Eu não acreditava. Eu vou te dizer assim, ó, porque a gente só vai saber se ganhou ou não no dia que vai ao ar. A gente não sabia eu não sabia que eu tinha ganho. Sim, ao vivo, né? Não é ao vivo, é gravado. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu... e aquela tensão, aquela coisa toda. Quando eu vi que aconteceu mesmo, eu tinha certeza, convicção, eu não tinha. Eu tinha falei, não, eu acho que pode dar, sabe? Eu acho que, porque o que aconteceu? Pode dar, pode peregrina, viu? Pode dar, vai lá. E aí, o que aconteceu? Aquela coisa não sei se vocês viram a final e tal, né? Que são em duplas, né? Então, a dupla adversária ia fazer um arroz de pato. Né? Porque era um prato principal e uma sobremesa. Sim. E tinha que ter um acompanhamento. Elas iam fazer um arroz de pato e como é que chamava? Borrachudo. O que é borrachudo? Cara, é muito louco. Depois eu vou te falar. É um pudim de pão, tá? É que uma das mulheres que estavam nessa dupla, ela falou, Edu, na minha rua não tinha gato. Comiam. Então era uma pessoa que passou por dificuldades na vida e aprendeu com isso, e ela cozinhava, sabe? Cozinhou muitas coisas que tu não faz ideia. Entende? Para sobreviver. Entende? Então, e tinha por exemplo, no Natal, esse troço era o pudim de pão que ficava um borrachudo. Então, por isso que o nome é borrachudo. Agora, é uma trajetória dela, uma coisa que ela estava colocando, não sei se no momento certo.
para isso, né? Aí vai de estratégia de jogo, aí é outra Sim, coisa. outra coisa. E eu sempre gostei muito de competição. Um dia eu acho que até vou aprender a competir. Mas eu sempre gostei muito de competição e era uma coisa assim que eu formulava as minhas estratégias dentro de cada prova, porque tu não sabe nada. Sim. Tu só sabe a certeza que tu tem é que tu tem 3 minutos de mercado, tu tem basicamente 1 hora para fazer um prato e tu nunca vai saber o que é antes de eles fizerem. Entende? Então é uma coisa assim que tu tem que ter um como é que eu vou fazer, Um insight sabe? rápido. E aí eu sei que elas iam fazer tal do arroz de pato e cada um, antes do início, assim, tinha uma vantagem. Tu escolhia de 2 envelopes, tu escolhia um. Então, elas escolheram o primeiro, elas poderiam ficar 1 minuto a mais no mercado. E eu peguei o segundo, e aí tinha ali, você vai poder fazer mais uma visita ao mercado durante a prova. Entende? Eu falei, bah, essa vantagem é boa, porque alguma coisa nós vamos esquecer. Tu tem que Sim. fazer um acompanhamento, um prato principal e uma sobremesa em 2 horas, alguma coisa a gente vai esquecer. Aí nós vamos, né? Na hora a gente. Eu sei que tá, elas saíram do mercado, tudo e tal, nós fomos do mercado, pegamos as coisas, tudo, no meio da prova, assim, cadê o arroz? Bah, como é que elas gurias iam fazer arroz de pato sem arroz? Ah, Né? Aí chegou a minha vez de ir, tu pegou arroz para eu elas. peguei arroz para ela, porque não é uma coisa, Tá 10. Não, sabe, sensacional tua sem, atitude, sensacional. mas imagina que valor teria, né? É. Né? Ganhar uma prova com uma pessoa assim, Ou então, se elas ganhassem, sim. né? Seria muito bacana, porra, né? Graças, claro, né? Graças a, né? Porque Sim. senão, né? Senão não teria. Agora, tu imagina se eu não pego o arroz e elas ganham. Fica muito feio. Fica muito feio. Fica muito feio. Entende? Então, foi uma coisa que eu falei, não pode ser assim, tem que ser de outra forma. E aí larguei e tal. E o que a gente fez, eu Eu me fiz lembro desse episódio. um lombo recheado, eu fiz um parecido com uma tambre e tal, né? Aham. E com uma glace por cima. Nem era glace, era uma glace fake, porque não tinha tempo para fazer uma glace ali. Em Sim. 2 horas não vai fazer É. glace. E aí eu sei que tinha um molho por cima e tal, fizemos uma farofa com uma salada. Ficou lindo. E a sobremesa era uma nuvem de Romeu e Julieta. Ah, Que é aquilo é é. de comer sentado, ajoelhado, deitado, de qualquer Faz jeito. horas que eu não como Romeu e E Julieta. aí, Horas. ai, como é que chama? Aquela tigelinha ai, Que- uma tigelinha que vai no forno. A forminha que vai no forno? É, uma forminha que vai no forno de porcelana, assim. Não me lembro o nome. Ah, a caçarolinha? É, uma Caçarolinha. forminha de cerâmica, assim. Tá. E aí eu sei que ali vai uma, uma goiabada, né, que a gente dissolve com água e ela fica quase uma geleia, pega a goiabada Ah, cascão e põe, tá. e aí tu põe requeijão de corte e depois tu faz um suspiro, tá? Faz um Pá. suspiro, um merengue, né? Sim. Põe por cima e leva ao forno. Pá. Então aquilo fica parece um sorvetão assim, Ai, sabe? que coisa Aí linda. quando tu tira do forno, tu pega um tablete de queijo curado, de mineiro, e quebra aquilo ali, e aí tu põe assim e derrama uma calda de queijo de curado derretido com creme de leite por dentro daquilo ali. E aí tu come aquele merengue com Gente, a gente tá meu gravando aqui Deus do esse céu. episódio, são 6h30 da tarde, tá? Então, quer dizer, ele, além de grande Masterchef, além de chatador, ele é torturador também, né? Porque, poxa vida. Aquilo ficou gostoso. Nossa, mãe. Agora eu acho que o Então, microfone vai pegar o meu aí estômago falando do aqui. etarismo, né? Voltando ao etarismo. Isso. Então foi uma coisa assim que, pô, tu ganhei o Masterchef, trabalhei tantos anos 49 anos com tatuagem e tal. E hoje, o que a gente vê? A gente vê que a gente é preterido, né? Eu encontro em diversas coisas assim, processos de seleção de coisas, que tu vai ver, não, aquele lá ganhou porque ele tem um potencial é mais jovem, é mais isso, entende? Sim. Então tu vê muitas vezes esse tipo de coisa.
E principalmente dentro da cozinha, isso tem. Por quê? E os Porque salários eu não também, trabalhei... né? Os salários também, né? Os orçamentos, Os né? Os orçamentos, orçamentos também, né? Então, tu vai ver que tem um porquê essa coisa, assim. Se tu é um cara mais velho que está trabalhando há todo esse tempo na cozinha e trabalhando o tempo inteiro na cozinha e tal, tu tem uma cátedra, tu tem um posicionamento dentro da cozinha que as pessoas que te conhecem te respeitam. Agora, Uhum. se esse cara sai e vai para lá adiante, lá, que ninguém conhece, ele é mais um. Uhum. Entende? Ele é mais um. Então, esse problema do etarismo encontra, sim, e é muito pertinente, muito pertinente. Não só como tu ser preterido, né, diante de um orçamento, de uma coisa, como os valores são diferentes, essas coisas, entende? Então, sempre tem uma coisinha, né? Sempre tem uma situação que tu te depara com esse tipo de coisa e é muito... É, é triste, sabe? Muito triste isso, porque eu com 63 anos hoje, claro, eu não tenho vigor de um cozinheiro de 30, 35 anos, entende? Mas Olha, eu tenho os meus valores, eu acho que algumas entendeu? profissões, esse negócio do vigor, entendeu, Edu? Eu não compacto com isso aí, porque não interessa, É sabe? que a Para cozinha é pilotar. bruta. Tá, não, mas para pilotar uma A cozinha, tu dá cozinha é conta. Assim, bruta. não, talvez o número de pessoas, um jantar para o número de X de pessoas maior, entendeu? E tal. Mas é, pô, tu tem teus auxiliares e tudo mais, tu toca, entendeu? Acho que não. Tu acha que. Eu trabalho muito sozinho. Eu procuro trabalhar assim sempre até 40 pessoas. Tá. Tá? Procuro. Por quê? Porque eu consigo fazer sozinho. No máximo, eu contrato alguém para me ajudar ou a servir, ou a montar, sabe? Essas coisas assim e tal, e me ajudar em preparo, né? Agora, mise en place, essas coisas, tudo, pré-preparo, tudo eu que faço. Tá. Entende? Eu prefiro eu fazer porque eu faço do meu jeito, né? Na minha O que cozinha. tu mais gosta de preparar? Carne branca, carne vermelha, massa. Olha, eu gosto muito de fazer massa, mas, por exemplo, para muitas pessoas fica complicado tu produzir massa, né? Eu gosto de fazer a massa, Sim. né? E é uma coisa que demanda tempo, depende muito de temperatura, né? Para tu ter uma massa gostosa e tal, né? Uhum. Dias muito úmidos assim fica complicado, né? De tu fazer massa. Alguma coisa que tu não gosta de fazer? Ou assim, saco, o cliente pediu, mas putz, Puta, tá. merda, eu vou te dizer É, assim, ó, tem coisas assim que eu procuro não entrar, tá? Por desconhecimento, tá? Por tá. desconhecimento. E vou te dizer que não tem muita vontade, assim, né? Por exemplo, Tipo, veganismo. veganismo. Veganismo, sabe? É uma coisa... até esses dias eu tinha uma questão que eu estava profundamente pilhado em descobrir, né? Eu não sei se tu pode me ajudar nisso. Vamos lá. Tu acha que quando um vegano morre Tu vai fazer e ele piada vai comigo. para outra vida, tu acha que ele reencarna ou reverdura? Sabia que vinha uma dessas. Tá bom. Ele reenverdura, Tem verdura. né? Pois é, entende? Mas é uma brincadeira. Eu não tenho nada contra escolhas, tá? Eu Tá. acho que as escolhas são próprias de cada um e fim de papo. Mas o veganismo, para mim, é uma coisa que... as coisas que me chocam no veganismo isso é um hambúrguer vegano. Não é um hambúrguer vegano. É. Né? Tu quer comer um hambúrguer, tu vai comer um hambúrguer, né? Inventa outro É nome, a né? mesma coisa. Eu não gosto de comer um queijo que seja tipo gruyère. Eu prefiro O comer um gruyère. gruyère. Claro, claro. Entende? Essas coisas assim é uma licença, sabe? Que Não poética. Não nada poética. poética. É agressiva, É. sabe? É agressiva, é enganatória, entende? Uma coisa que eu não consigo entender muito bem. E tem muitos ingredientes, assim, tem coisas fabulosas no veganismo. Os leites, as coisas que se consegue ali e tal. E a gente é muito injustiçado, vamos dizer assim, por não conseguir vários ingredientes que poderiam dar um outro tipo de conotação ao sabor vegano, entendeu? Então, o Brasil tem uma infinidade de ingredientes fabulosas, entende? Que a gente não conhece nenhum. É.
sabe? Vai naqueles mercados, os mercados do Belém do Pará, de Minas, né? São Paulo. O nosso aqui é maravilhoso também, mas ainda está perto de temperos e tudo mais. Eu acho que o de Belém, eu acho que é o mais famoso do Brasil, né? Bah, é louquíssimo. É o O de mais famoso Manaus. de Manaus também, Uau, de no norte Manaus do é país. lindo. Eu fui no mercado de Manaus, não me lembro que ano. Faz acho que uns 5, 6 anos. E fui pescar lá, né? E aí, aquele mercado. Louco, né? Meu Deus, as cores que tem daquilo ali, tanto de especiarias, de temperos, de frutas, fruta com cor e forma que tu nunca imaginou, né? sabe? Com nomes assim, malucos, né? Porra, tem várias coisas assim, peixes, então, mas de uma infinidade de formas, tamanhos e cores, sabores. É absurdo, absurdo. Pois é, falando tem um peixinho, como é que é? Tem uma peixinho é uma folha, né? Falando agora, já que tá falando de veganismo, que eu comi. Eu fiz Uma um programa. sálvia. Tipo uma sálvia. É uma sálvia. Maravilhoso aquilo, uma delícia. Faz assim a milanesa, que coisa bem gostosa aquilo. Tu precisa ver uma coisa que é fabulosa, que tem na Itália, que chama fiore di zucchini. Fiore di zucchini, É tá. a flor da abobrinha. Aquilo. Aquilo feito à milanesa, frita. Tu não faz ideia. Com uma birra. Com uma birra, melhor ainda. Meu Deus do céu. Uma grappa. É fabuloso, fabuloso. Ai. Entende? E aí o veganismo, ele te leva para um outro lado de buscar similaridades em sabores. Não, procura o sabor próprio disso aqui, entendeu? Eu acho que é... Sim, até a fritura. A fritura não devia ser do veganismo, né? Não devia ser ela milanesa, ela frita, né? Mas eles tentam, e eu acho isso digno, porque até para atrair o paladar de quem não está acostumado com a alimentação vegana, eu acho interessante eles fazerem essa adaptação, acho. Porque senão a pessoa não vem. Eu jamais comeria, eu não tenho a menor chance, eu não como salada, tia. Eu não como nada, eu não como cebola crua, eu não como rúcula, eu não como nada, alface, nada. Eu como batata, salada de batata, brócolis, couve-flor, cenoura, abobrinha, berinjela, a milanesa. Não, berinjela crua, assim, Sabe que tu me pergunta assim, eu não como nada, o que tu não come? O que tu não gosta? Qual é a comida que tu não gosta? Eu não sei. Não, eu não consigo. Eu tô evoluindo, viu? Eu consigo comer uma folhinha de alface no hambúrguer, eu consigo comer. É uma vergonha. Não é vergonha, é escolha. Não é escolha, é que eu não consigo me dar um troço. Rúcula, por exemplo, eu tenho crocante. Ele é um parente, como é que eu vou te dizer? Não é de sangue, ele é por afinidade, né? Porque ele era casado com uma prima minha. Era meu primo, né? Enfim. E ele é vegetariano, ovo lacto vegetariano. Só que ele come salsicha. Opa! A escolha dele é diferente. Eu falei, cara... Sabe, falando de salsicha. Sabe que a salsicha, né? A salsicha lá adoeceu, né? Porque ela não era sadia. Tá besteira. Viu aí? Ô, gente, acho que podia ligar o ar-condicionado agora, né? E aí, então, eu falei, tá, mas como assim tu é vegetariano e come salsicha? Ele falou, não é isso, é que eu não gosto do sabor e da textura da carne. Né? Então, a opção ovo-lacto vegetariana para ele é por sabor, ele não gosta do sabor da carne, entende? Não gosta da textura, não consegue engolir o troço, entende? Sim. A única carne que ele consegue engolir e gosta do sabor é da salsicha. Que loucura. Né? Espero que seja sadia. Eu assim espero. Mas ele come bem. Bota no 20, Pere. Não sei se tu já ouviu falar no mercado Santa Luzia. Claro. São Paulo. São Paulo, maravilhoso. É um dos donos lá. Ah, tá. Ele é um dos donos. E aí ele ali tem insumos e ingredientes maravilhoso, da lá melhor categoria, do melhor. Ali nos Estados Unidos. Hã? Nos Estados Unidos. Não é nos Estados Unidos, é na Lorena. Alameda Lorena. A Lorena vira coisa maravilhosa. É muito legal. São Paulo é um São Paulo é fabuloso. São Paulo tu encontra o que tu quer e o que tu não quer também. Eu tô louco para ir fazer evento lá. Eu fui em dezembro, fazer um art bar. Art bar? Um art bar. Um art bar. Chama tinha um bar chamado Art Bar em São Paulo. E era é mais ou menos naquela pegada, assim, sabe?
Tem música boa, tem um balcão de drinks fabulosos, assim, e petiscos, né? Muita arte na parede, muita coisa de arte, comércio de arte, né? Uhum. De urban art, mais ou menos, e tal, Tá. né? E aí eu fui fazer uma noite de sanduíche lá. Ai, Ficou top. muito bom. Gostei de fazer lá. São Paulo é uma vibe diferente, né? Eu morei lá, eu amo São Paulo, tenho um carinho especial para aquela cidade absurda. Eu gostaria de ter nascido em São Paulo, sem querer desprezar minha terra maravilhosa, que eu amo, eu sou meu lado bairrista aqui, gaúcha, mas eu amo São Paulo. É muito legal. Eu amo Muito São Paulo. legal. É. Eu gosto até do engarrafamento que tem lá. O engarrafamento, o pessoal é louco, mas ninguém tranca a rua. Sabe, aqui é um É esculacho o isso que trânsito. eu estava Sabe, vindo educação. para cá, estava falando exatamente isso. Né? Existe aqui um territorialismo asfáltico. Né? Exato. Não, esse pedaço aqui. É meu, não vou dar Não, passagem. uma Não coisa vou. assim. Faz o seguinte, velho. Compra uma cidade para ti. É, Vive nessa cidade sozinho, fica lá, ninguém vai te encher o saco. é. Né? Porra, aqui é um coletivo, todo mundo tem que usar esse mesmo lugar. Não, o clássico da Ucho, em vez de tu parar pra não trancar a rua, tu cola no carro de trás pra não deixar o outro entrar e tu vê que tem uma E fica brechinha pra assim, ó. parar o fechado. Aham. Exatamente. E fica assim. Porra, Uma múmia. cara, e os caras, isso em São Paulo já perceberam, porque São Paulo foi assim. Muito Aham. tempo atrás foi assim. Então, é uma coisa assim que os caras perceberam que se tu trancar, demora mais. É. Demora mais para tu resolver aquela situação ali, É. porque aí ficam assim, É. sabe? Assim. Ninguém se ajeita ali, fica uma coisa. Em vez de tu deixar o cara vai, tu vai depois. É. Pronto. Pronto. Né? Ainda faz uma gentileza, né? É. Evita o teu estresse, evita tudo, Exato, entende? exato. Então é um troço maluco, maluco. Edu, falando em São Paulo, né? A cidade de São Paulo é uma meca, né, para os tatuadores, o que tem, não sei quantos tatuadores tem lá, obviamente muito mais do que Pô, aqui. Mas me diz uma coisa, como é que começou? Eu sei que tu começou, né, a tua fixação com tatuagem, tem duas fixações, tu gostava do chiclete com figurinha e queria ter o dente de ouro, né? Já o dente de ouro já tá aí, a tatuagem também. Então, como é que foi tu pegava o chiclete, o Plock, né? Acho que nossa era senhora. Plock. Era Plock que Tinha tinha? ping-pong também, Ping-pong. ping-pong. Tinha um outro também que tinha umas Chiclete com tatuagens com figurinha. outras cores, assim. Né? E aí tu lambia, né? Aquela Coisa cuspidinha, né? Puta, eu vivia lambido, né? E aí tu pegava e para não fazer de novo, né? Ia fazendo Carimbava, assim, ia carimbava. carimbando. Ia Era muito carimbando. engraçado aqui. E eu sempre tive aquilo sempre me fascinou. Tu começou com 15 anos, né? Comecei com 15 anos. E a primeira tatuagem tu fugiu de casa pra fazer. Fugi de casa para fazer. Como é que foi essa Fui a peripécia? Santos, com o primeiro tatuador profissional que teve no E Brasil. tu tava onde? Que cidade que tu Eu tava? estava em Santa Terezinha. Ah, tava na praia de Santa Tava na Terezinha. praia. Ah, de Santa Terezinha para Santos, Aquilo ali foi fantástico. Épico. A minha mãe queria meu corpo. Meu Deus do céu. Meus pais tinham se separado e tal, né? E aí, quando tu é filho de pai separado, tem um momento logo no início das coisas assim que tu fala, não, então tá, agora sou eu por mim e foda-se, né? Sim. Só que não, né? Imagina uma criança com 15 anos sair de Santa Terezinha para ir a São Paulo. Tá louco. Sem deixar um bilhete. Deixou um bilhetinho, mãe, volto Não, já. Volto já. Eu tinha uma fé com uma menina, porque a gente estava veraneando na casa de uma amiga da minha mãe, e eu tinha uma fé com a filha dessa amiga da minha mãe. E eu falei, olha, tu fica fria, acalma os ânimos que eu vou... Picar a mula. Vou picar a mula. Porque tinha uma revista, chamava Pop, que era uma revista que era a única revista que existia ali naquela época, na década de 70, direcionada ao jovem. Né? Depois veio o Trip, veio um monte de outras revistas assim, que tinha essa pegada mais de adolescente e juvenil, assim, né? E aí eu sei que um dia eu olho assim a revista, tatuagem, moda em Ipanema. E eu estava em Santa Terezinha. Falei, não, vou lá. Não é possível. Vou para lá. Vou, ponto. Eu vou. E aí falei, olha, qualquer coisa eu vou para Santos, né? Mas eu vou dar, quando eu chegar em São Paulo, eu retorno alguma coisa aqui e aí tu alivia a barra. Tá bem. Eu sei que tá, né? Teve uma noite, eu
pum, saí de madrugada e fui para fui para essa coisa, eu fui a Imbé, eu acho. E aí peguei um ônibus que me levou a Torres. E aí em Torres lá eu consegui ir para pegando o ônibus. Aí fui de ônibus até São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, a minha família é de lá. Sim. E aí em São Paulo eu liguei para uma tia minha, falei: "Olha, tia, eu tô aqui, se a minha mãe ligar, tu fala que eu falei contigo e tal, tudo certo. Eu tô no final da tarde, eu vou para aí, posso ficar aí?" Ela: "Não, claro, mas o que tu vai fazer? Que não sei o que, não, fica fria, fica fria." Aí fui. Aí cheguei em Santos, falei: "Puta, mas onde é que é a porra do negócio, né?" Porque não tinha, eu não me lembro de ter pego o endereço. Eu acho que não Entendi. tinha o endereço. Deveria ter, mas o idiota, na fissura, tu acha que ia pegar o endereço? Aí eu falei, aí eu peguei um táxi e falei assim: "Meu, eu tô procurando um tatuador aqui." Ele falou assim: "Tatuagem? Taxista sempre Deve sabe ser tudo, no né? Porto." Aham. E aí foi pro Porto. E foi muito engraçado, assim, porque era uma curva, assim, a Rua do Porto, em Santos, era uma curva, e tu entrava nessa curva, assim, quando eu entrei, eu falei: "É lá, ó." Luzinha colorida? Não, porque tinha a placa, Como é que era? era uma placa branca, um luminoso branco, com desenhos de tatuagem, assim, Ah. tipo, Old school? Total, total old school. Era branca e tinha uns desenhos assim e tava Look Tattoo em laranja, assim, sabe? E era a foto que eu tinha visto na revista, Ah, que máximo. Que entende? Então legal. eu falei: "Pá, é É ali, ali. é ali." Cheguei lá, lógico que ele não tava, né? Tem aí a tua primeira tatuagem, dá pra Essa ver ou aqui, não? Ah, o essa, dragão? é dragão. Olha daí, bem E conservado. aí eu sei que ele não tava. Aí tinha um boteco do lado. Fazer o quê? Vou beber, né? Ah, não, Não, 15 anos. Ops, mas desculpa. eu era grande, eu era gordo, né? Muito Aham. gordo. Então, era fácil isso, não tinha problema. Mas eu não era, naquela época, eu não era muito do trago. É. Aí eu cheguei e aí tinha um engraxate, assim, eu fui engraxar sapato. Porque eu andava de sapato, naquela época eu Sim, andava de sim, sapato. chique. Aí engraxei o sapato esperando o cara lá e tal, não sei o quê, comi alguma coisa. Aí veio o cara. Conheci um monte de gente no bar. Bah, aquele bar lá era, imagina, bar de Porto. Mas Voltou lá depois ou não? nunca mais. Voltei 3 anos depois para fazer outra tatu com Ah, ele. que legal. Mas eu acho que o bar já não estava mais lá. E ele estava na coisa. E aí eu sei que ele, o que tu quer fazer e tal? Eu falei: eu quero fazer um dragão. Aí ele mostrou, era um lugar pequeno e tal. Ele mostrou, ele desenhava os desenhos da tatu na parede. Ah, tá. Tudo pintado. O cara era um artista fabuloso. Era um Lembra o artista. nome dele? Luke. Luke. Luke Tatu. Era o senhor. Como é? Hans Harald Luke Gresgersen. Nossa, mãe. Ele era norueguês. Eu ia dizer austríaco, alguma coisa assim. Não, norueguês. E aí eu sei que escolhi a tatu e tal. Eu falei: "Quanto que é essa?" Era 2.000. Eu falei: "Não." "Essa aqui?" "Essa é 1.800." Eu falei: "Não." Não, pedi um pinico pra ele, "Essa pô, tô aqui." vindo de Santa Terezinha, cara. Sem saber negociar, Aí, né? aí, Ah, aí ele chegou assim: "Tá, vem cá. quanto tu tem? O que que tu quer?" Eu falei: "Cara, eu tenho 400 pila aqui." Ele falou: "Puta." Chinelagem. Porque era o que tinha no artigo é que o valor mínimo era 400, mas eu não Ah, entendi aquilo, eu não tinha esse não, sim. conhecimento, né? Então, a partir de R$ 400, né? Que eram coisas pequenas e tal, né? Sim. Aí eu falei: "Pá, pô, vim lá de Porto Ah, tu falou, Alegre, é, não sei o sim. quê, tá, senta aí e tal." Aí eu falei: "Só muda a cabeça", que era uma cabeça de cobra, né? Falei: Ah, Bota uma cabeça de águia." ah, Né? Tá bom. Aí pegou, fez a tatu e eu saí faceiro, feliz da vida. feliz da vida. Puta, aí teve reunião de família. Meu, teve um. O que que aconteceu com esse guri? Tu tá Ah, perdido. tá perdido. Com Quando eu quem tu anda apareci na andando? escola, quando eu apareci na escola, tatuado, Meu Deus, virou bandido. Não foi- meu, Minha mãe diz até fui, hoje que é coisa de bandido fui, ter uma fui, fui tatuagem. impedido de entrar em cinema, Sério? é, Cinema? no Astor. Por quê? No Astor tu não entrava de sandália, não entrava de bermuda.
Tava de manga comprida, então. Sim, não, eu tinha essa, depois já tinha essa aqui. Ah, Só que aqui não era essa tatu, era uma âncora, feita a prego, assim, sabe? ah, Porque eu voltei de lá e eu virei tatuador, né? sim. Falei, não, agora eu sei o que eu quero da vida. Vou ser tatuador. Meu pai ficou assim. Criei meu filho para isso. Meu, Saiu do Pastor Domus, melhor educação, putz. né? Para isso. Estudei no Virar Pastor tatuador. Domus, ginásio evangélico Pastor Domus. Até vamos ter um encontro daquela geração lá. Vai, que é engraçado. Eu vou no do Farroupilha, é engraçado. A É gente dá engraçado, risada, é vale a muito pena, vale a engraçado. pena. É. Não, tem umas criaturas que a gente fala, gente, mas é professor? Não, era aluno mesmo, sabe? A pessoa, É, outro, cadê? Sumiu. tem. Não, tem de tudo, é E a muito gente engraçado, tá ainda muito bom. procurando ainda muita gente daquele tempo, né? Para ver se consegue fazer o mais rico possível, né? Ah, é. Rico no sentido de conseguir Claro, aquelas claro, pessoas, entende? Muito bacana, vai ser muito claro. bacana aqui. E Edu, pra mais uma coisinha, dos tatuadores que tem um cara brasileiro que tá em Nova York, né? O Vilela, Tony Vilela, pode ser? Pode ser. É um cara bom aí que tá na. Eu te E confesso que tem, eu não conheço. e mundialmente falando assim, com algum que. Eu sou, sou origem ucraniana, então vou defender a minha raça lá. Tem um tatuador, o Dmitry Chopin, uma coisa assim, de Odessa. Tu segue ele até no Instagram. Ele faz Eu não ultra-realismo. sei. Ultra-realismo. Estilo ultra-realismo, tá, Ah, gente? sim, O cara é conhece esse cara, fera. conhece, É, puta. o cara é Ele é um dos precursores ultra-realismo, né? do ultrarrealismo, né? Que é uma técnica que teve um tempo que eu fiz alguma coisa de realismo e tal, mas era a forma como eu fazia, ela, e eu acredito que eles fazem alguma coisa diferente, porque não é É. uma tatuagem comum aquilo ali. Não, Para sensacional. permanecer daquela forma, Brilhante. não. Eu conheço, fiz alguns workshops com, sobre realismo e tal, né, para aprender a fazer aquilo da forma como se faz, né? Sim. E fiz algumas coisas assim, mas ela perde muita qualidade ao longo do tempo, Não. entende? Perde muita qualidade. Então, eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que a tatuagem, por exemplo, eu tenho essa tatuagem aqui, e em alguns lugares eu ainda vejo amarelo, Hum, entende? Porque tem 49 anos. sim. Eu quero ver uma tatuagem dessa, feita dessa Ultra-realista. forma ultra realista, como é que vai estar daqui a 49 Ah. anos, entende? Tem que retocar, né? Certamente vai ter que retocar. Pois é. Será? É. Será? Não sei. É. Gente, Não sei. as escolas, né? Tem old school, new school, pontilismo, New uh, thread. new thread, tem aquarela, tem a realista, ultra realista, tem uma que eu esqueci que é black block, como é que é block? Aquela É, toda. Black Block, eu acho que é Black isso. Block? É Black Acho que é Black Block. Block. Então são vários Eu não sei como estilos, é que né? é. De linhas de tatuadores que É, seguem, né? Esses tipos de tatuagens, de desenhos. Eu tenho aqui algumas, mas não tenho new school nem old school ainda. Ainda. é um estilo que eu gosto muito, que Tribal. tribal eu faço também, e polinésio, essas É coisas assim, isso. né? Foi, né? E tem um estilo de tatu que eu acho muito bonito, e é muito expressivo, assim, que é o New Thread, né? New Traditional. Tá. Então ele pega elementos da old school, da tatuagem tradicional, do American traditional, Tá. assim, né? E traz para a técnica de hoje, né? Para as linhas de hoje. E é meio Art Nouveau, assim, Eu acho cara, lindo, Art é Nouveau. muito bonito, É. muito Eu expressivo, um quero estilo conhecer muito, mais. muito, muito Depois. expressivo, bacana. Vai Lá no gostar, estúdio. vai gostar. Tava aqui antes de a gente começar, tava pensando mais na próxima tatuagem que eu vou fazer com o seu Edu. A última foi ele que fez, a Mulher Gato. Até acho que eu não sei se mostrei ou não, mas enfim. Maravilhosa. Depois põe Maravilhosa. um takezinho, É, né? né? Tem Gera um aqui. crédito, Não dá pra Baia ver. do Tatu. Dá aqui, tá aqui ela aqui embaixo. Mostrando um pouquinho dela. Então tá, Edu, maravilhosa entrevista, gente, cultura super. E Bom. planos agora, continuar com os jantares, Eu os tô eventos. com esses eventos e tal, né? Eu tô indo também, tô estudando um pouco de tábuas, né? Tábuas de frios e coisas Ah, assim, né? Que isso é muito bacana também, né?
sempre a minha cozinha sempre foi muito festiva, sabe? Eu sempre gostei, sempre fui aquele cara assim, puta merda, vamos reunir o pessoal, não sei o que tal, e o que vai ter para comer? Ah, não sei, a gente pode fazer isso, para fazer... Ô, Edu, sabe? Tá contigo. Sabe? Sempre Agora, rolava para mim. Não, toda, então né? deixa que eu faço, né? Sim. Deixa para mim que eu faço, tal. Então a minha cozinha sempre foi festiva. Hoje eu estudo muita coisa de cozinha, de alta cozinha, né? E da cozinha afetiva, Sim. sabe? Porque eram coisas que eu comia, mas eu não fazia. Tu entende? Por exemplo, bolo. Gostava de alguns bolos, né? Bombocado, por exemplo, né? Mas não sei fazer. Tem que estudar, ver como é que faz, como é que é, né? A parte de confeitaria toda é um universo à parte, isso também, né? E é bacana tu saber fazer algumas coisas, porque tu pode combinar e ornar com o que tu está servindo de salgados e tal, né? Eu gosto muito dessas coisas assim, tipo a divisão italiana, sabe? Sim. Tu comer um antipasto, comer um primo piatto, um secondo piatto, uma carne, né? Um insalata e um doce, sabe? Então, tu tem vários passos dentro da coisa que tu fica horas ali, slow food, sabe? Falando em italiano, essas obras de arte estão aqui atrás de mim e do Edu, são da Andréa Filippi, também, uma artista plástica maravilhosa aqui, gaúcha, está cedendo para ilustrar nosso cenário aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostei da aventura. Da aventura. As aventuras estão ótimas. E entende? Então, eu acho que onde eu estou procurando mesmo é a festa, entende? Eu acho que essa é a minha linha de trabalho mesmo, de fazer aniversário, de fazer algum congraçamento, alguma coisa assim, entende? Para poder levar um pouco de carinho, afeto através da comida, entende? Isso é gostoso demais de fazer. Com certeza, com certeza. E as tábuas de frios, principalmente mais lá para o final do ano, é uma coisa que sai bastante, entende? Né? Porque tem comemorações corporativas, essas coisas assim e tal, né? Aí tu vai, por exemplo, uma empresa com 80 pessoas. Quanto que tu vai botar de cada coisa? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então tem uma métrica que se usa para tu fazer esse tipo de coisa, para tu servir bem, todo mundo come e tu não desperdiça, né? A pior coisa nessa cozinha, né, na cozinha que a gente faz aí, é o desperdício. É verdade. Né? Tu não pode ter desrespeito com o ingrediente, entende? De forma nenhuma. Tem que ser muito... às vezes a gente vai aí em festivais e coisas assim, e teve um agora há pouco de churrasco e tal, que eu vi coisas assim que eu falei, isso não se faz, né? Isso é judiaria. Né? Isso é judiaria. Não pode ser assim. Não pode ter aquela maravilhas de proteínas, de carnes, sabe, diferentes e tal, ser tratado daquela forma, entendeu? Não pode, tem que fazer com respeito, tem que fazer com bem direitinho para que fique bom e todo mundo come e não sobre, entende? Sim. Se tu vai fazer para sobrar, tem que dar algum destino depois. Qual é o destino? Sim, a reutilização. Né? É complicado isso. Bom, gente, o papo estava maravilhoso. Nem sei mais, eu saí com fome, obviamente, né? Até comentei, né? Já tava torturador, Edu torturador, né? Deixou a gente aqui, ó, salivando. É bom. Então tá, gente, só sigam nossa página do Pod Peregrina. Contem comigo aqui para o próximo episódio, tá incomodando vocês com convidados maravilhosos. E é isso. Edu, muito obrigada. Eu agradeço, não deixe de me seguir. Hein? Isso aí. Edu Tatu, por favor, isso no aí. Instagram. Em breve vai ter podcast do Edu também, hein? Ó, em breve. É uma ideia, né? Porque é uma coisa que eu gostaria de unir esses três aspectos, né? Esses três pontos assim que eu me foco, né? Alimentação, gastronomia, pesca, competição e tatuagem. Excelente, né? Vai dar um baita no programa. Acho que dá um baita no programa. Dá pra gente conhecer muita gente e trocar muita ideia a respeito dá. Não, demorou. Tem que começar pra ontem isso aí, né? Com certeza o pessoal aí também já vai estar... Edu! Velho, obrigado. Falou, querida. Muito obrigado. Beijão, valeu.